Esqueci de gravar. Agora eu coloquei para gravar. Quase que eu esqueço. Viu, gente? Então tá. Ó, só repetir aqui porque eu comecei a gravar agora. Ó. Grandeza escalar. Você não precisa desenhá-la. É só dar o número e a unidade. Acabou. Grandeza vetorial. São os chamados vetores. Você precisa dar o número dela, a unidade dela, a direção dela e o sentido dela. Aí você vai dizer assim, eu não sei direito a diferença entre direção e sentido, eu confundo um pouco. Então, eu vou escrever aqui uma coisinha que eu vou mostrar na próxima figura para vocês. Ó. A direção, pessoal, é a reta que mostra. Reta. E o sentido é da seta. Vamos ver isso aqui. Peraí, quer ver? Vou mostrar no próximo slide um pouquinho melhor. Professor, Oi? é número, sentido, direção e tem mais alguma coisa? Ó, valor numérico, unidade de medida, direção e sentido. São 4 informações. As escalares pedem só 2, o número e a unidade. A vetorial pede número, unidade, direção e sentido. 4 informações. Tá? Entendi, obrigada. E olha, e esse par de informações aqui é o número com a unidade, só o número e a unidade juntos formam o que a gente chama de módulo. Olha, eu vou mostrar isso no próximo slide com mais detalhes. Quer ver? Posso mudar de slide, queridos? Pode. Vamos lá? Ó, então, atenção. Pode. Vou dar um exemplo, gente. Olha só. Representação de uma grandeza vetorial. Agora nós vamos fazer um exemplo aqui. Olha só, gente. Ó. Uma grandeza vetorial, por exemplo, pode ser a força, pode ser a velocidade, pode ser a aceleração. É representada por um vetor. Tá vendo, pessoal? Por isso que elas são chamadas de vetoriais, porque elas são representadas por vetores. Aí você vai dizer assim, mas o que é um vetor? Ó, o vetor, pessoal, o que ele é? Tá a definiçãozinha dele aqui, ó. É um segmento de reta orientada, quer dizer, é uma reta que tem uma flechinha. Portanto, é uma seta. Tá errado dizer que o vetor é uma seta? Não, não tá errado. É uma espécie de uma simplificação. Mas o vetor, pessoal, que vai representar a grandeza vetorial, no final das contas, o que ele é? Ele é uma seta. A grandeza escalar não exige que você faça essa seta. A grandeza vetorial exige. Ó, vamos dar um exemplo aqui. Olha esse exemplo aqui embaixo para você entender direitinho. Ó. Exemplo. Represente vetorialmente uma força cujo módulo vale 50 newtons. Gente, o que é módulo? Módulo é o número e a unidade. Ó, tá vendo? Aqui tem um número que é 50 e tem a unidade que é newton. Newton, viu, pessoal, é a unidade de medida de força. Então, o que é o módulo? É o conjunto dessas informações aqui, ó. O número e a unidade. Esse é o módulo, tá? Ela tem direção horizontal e sentido para a esquerda. Ó, agora presta bem atenção. Gente, como que eu desenho essa força? Primeiro, ela é horizontal. Gente, se ela é horizontal, você vai desenhar sobre uma reta horizontal. Então, tá vendo aqui, ó? A direção dela é essa direção horizontal aqui, ó. Só que eu vou fazer essa força grande, pequenininha. Como é que eu vou fazer? Aí, pessoal, entra a escala. Você está vendo que esse papelzinho aqui está quadriculadinho? Não é à toa. Então quando a gente vai representar um vetor, a gente precisa de uma escala? Precisa de uma escala para você poder desenhá-lo. Ó, essa escala que eu fiz aqui nesse papel quadriculadinho aqui, pessoal, cada quadradinho aqui, ó, cada um quadradinho nessa escala vale 10 newtons. Isso quer dizer, mas por que você escolheu cada quadradinho 10 newtons? Sabe por quê, pessoal? Porque se eu fizesse cada quadradinho 1 newton, eu precisaria fazer um vetor de 50 quadradinhos. Aí ficaria muito grande, né? Se cada quadradinho tivesse só 1 newton, aí eu teria que fazer 50 quadradinhos. Para não ficar muito grande e caber aqui no slide, o que eu fiz? Eu fiz um quadriculado e disse que a minha escala é a seguinte, cada 10 newtons é um quadradinho. Como o nosso vetor aqui tem 50 newtons, pessoal, ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Gente, ó, são 5 quadradinhos que vão da origem dele, que é essa ponta aqui, ó. Ó, o comecinho dele aqui é a origem do vetor, tá? Até essa pontinha aqui, gente, ó. Você tá vendo, ó? Origem, extremidade. Então, do comecinho até a ponta dele tem que cobrir 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Então fica assim, ó, 10, 20, 30, 40, 50 newtons. Por que você fez deitado? Porque é horizontal, né, gente? Direção horizontal, né?
Direção horizontal é deitadinho assim, ó. Vertical é em pé, né? Então, ele é horizontal. E por que você colocou para a esquerda? Porque ele escreveu aqui, ó, para a esquerda. Então, veja, gente, ó, horizontal. Olha aqui, ó. Olha essa força aqui. Ó, módulo dela, gente, 50 newtons. Você pode representar assim, ó, F igual a 50, ou você coloca o F entre barras, quer dizer a mesma coisa. E, viu, gente, uma coisa importante, o módulo, que é o número e a unidade de medida juntos, é o tamanho do vetor. Por isso que eu usei a escala, tá bom? Se eu fizesse uma escala de 1 newton, eu teria que fazer 50 quadradinhos. Eu escolhi fazer 10 newtons e fiz só 5, fica melhor, né? Direção, ó, horizontal é a reta, é a reta. E o sentido é a setinha, ó, para a esquerda. Aqui, lembra da rosa dos ventos, pessoal da geografia? Ó, leste, oeste, norte, sul, nordeste, sudoeste, sudeste e noroeste. Você pode também usar a rosa dos ventos, tá bom? Para representar o vetor. Ó, por isso eu coloquei, ó, ou. Módulo dele, 50 newtons. Direção, olha, pessoal, como ele está deitado aqui, ó, ele pega a direção leste-oeste, tá vendo? Leste-oeste, ó. E como ele está apontando para a esquerda, ele está apontando sentido oeste, que é a seta. Tá vendo? Então, a reta dele, ó, leste-oeste. A reta dele. Sentido, ó, oeste. Então, você pode dizer oeste ou esquerda. Você pode dizer horizontal ou leste-oeste. Módulo dele, é o tamanho dele, 50 newtons. Cada quadradinho aqui tem 10 newtons, eu fiz 5 quadradinhos. Ficou claro, gente? Sim. Tá tudo bem até agora? Sim. Então, tá bom. Ó, qualquer dúvida, pode parar e perguntar. Bom, então esse é o basicão dos vetores, hein, gente? Os vetores são... O vetor é aquilo que... É a flechinha, é a setinha que representa uma grandeza vetorial. A direção mostra... A reta mostra a direção, a seta mostra o sentido, e o tamanho dele, pessoal, com a escala, mostra o módulo. Ó, não se esqueça, viu? Isso aqui é bastante importante, ó. Deixa eu grifar aqui, quer ver? Aqui, gente, ó. O módulo do vetor, viu, gente? É o tamanho dele, viu? Que depende da escala. A escala é você que escolhe, aquela que tiver mais adequada a caber no papel, né? Tudo mais. Beleza. Vamos lá, queridos. Vamos para o próximo passo. Agora, atenção, que nós vamos falar talvez de uma das coisas mais importantes para a gente fazer depois lá, semana que vem, Leis de Newton. É isso aqui, ó. Ó. Posso trocar de slide, gente? Tudo bem? Nenhuma pergunta nesse slide? Não, pode trocar. Ó, componentes de um vetor. Agora vamos com bastante calma. Agora começa a entrar aquela coisa do sinal, você tem que colocar sinal, você não tem que colocar sinal. Olha, vamos com calma, tá? Então pensa aqui, ó, imagina um eixo cartesiano que você conhece da matemática, ó, x, y. Então, pessoal, esse pretinho que está aqui por trás, ó, é um eixo cartesiano. Pessoal, o simples fato de eu fazer o x apontando para a direita e o y apontando para cima, eu já estou fazendo o seguinte, ó, tudo que apontar para a direita vai ser positivo, tudo que apontar para cima vai ser positivo. O que estiver para a esquerda vai ser negativo, porque está contra o x aqui, ó, e o que estiver para baixo vai ser negativo, porque está se opondo a esse y aqui, tá bom? Então, olha só, eu coloquei um papel quadriculado por trás, olha quanta informação tem nessa figura, pessoal, papel quadriculado. Aí eu coloquei o eixo X, orientei para a direita, e o eixo Y, orientei para cima. Tá. Cada quadradinho aqui vale 1. 1 o quê? Pessoal, se fosse força, seria 1 newton. Vale uma unidade de medida da grandeza que eu vou trabalhar agora aqui. Agora eu não estou muito preocupado, viu, pessoal? Se é força, se é aceleração, se é velocidade, tá? Não estou muito preocupado com isso agora. Tá legal. Aí eu desenhei esse vetor aqui, pessoal. Ó, olha esse vetor aqui, ó. O nome dele é A. Ah, o vetor é o A. Isso. Viu, pessoal? Vou escrever uma coisinha aqui ao lado, ó. O A é o vetor, tá? O A é o vetor. O AX, que eu vou explicar para você quem é. O AX e o AY são as chamadas componentes do vetor. É como se você fosse achar os componentes de A.
Isso, são as componentes de A. Beleza. Então tá bom. Mas para que servem essas componentes? Bom, pessoal, as componentes são os valores que A tem como representantes nos eixos X e Y. Então, dado um vetor A, quem são as componentes, pessoal? São os valores que esse A apresenta quando você fizer as projeções, porque assim, para achar as componentes, é como se a gente fizesse, viu, pessoal? Ó, isso aqui é uma coisinha para você guardar. É como se as componentes fossem sombras. O A, ele tem uma sombra no eixo X e tem uma sombra no eixo Y. Você pode entender as componentes como se fossem os valores que o A tem em X e em Y, como se fossem suas sombras. Como que eu faço para achar essas componentes? Olha, pessoal, quando está no papel quadriculado é muito fácil. Ó, tá aqui o vetor A, né? Ó, tá aqui o vetor A. Você pega uma retinha aqui, ó, desce uma vertical bem bonitinha aqui, perpendicular, até cortar o eixo X, aí você mede o tamanho da sombra X aqui. Conta quantos quadradinhos o AX está cobrindo, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o AX vale 5 unidades, 5 quadradinhos, tá vendo? E a sombra lá no eixo Y, quanto vale, ó? Vamos lá. Vale, ó, cola aqui comigo, pessoal. 1, 2, 3. Então, o vetor A, pessoal, teve uma sombra no chão, ou no X, e uma sombra na parede, ou no Y. Essas sombras, a rigor, são chamadas de componentes, tá? Tá, quanto valem essas componentes? 5 no X e 3 no Y. Vejam que o AX e o AY estão apontando para o sentido que eu escolhi como positivo. Por isso que eu coloquei 5 e 3 para eles, tá? Agora, olha aqui para o lado, pessoal. Eu coloquei um outro exemplo aqui. Ó. Imagina o vetor B aqui. Vetor B, tá? Ele está aqui assim. Ó. Quais são as componentes dele? Vai, faça. Ó. Desça aqui uma vertical até cortar o eixo X. Cortou? Cortou. Marca aqui. Tracei o BX. Você vem aqui na origem do sistema cartesiano, pessoal, ó, e leva o BX até onde a reta que você desceu aqui cortou o eixo X, tá vendo? Então, ó, a sombra, pessoal, o A tinha uma sombra que era assim, ó, apontando para a direita no X. E no Y, apontando para cima. O B tá assim, gente, ó, ele tem uma sombra no X apontando para a esquerda. E no Y apontando para cima. Quantos quadradinhos cobre essa sombra do B no X? Ó, vamos lá, 1, 2, 3. Só que é para a esquerda, então o BX é menos 3, tá vendo, gente? Enquanto o BY não. Tá para cima. Só que cobre quantos quadradinhos aqui? 1, 2, 3, 4. Então 4 para cima. Perceberam, pessoal? Então o A cobre 5 para a direita, ó, 5 em X e 3 em Y. O AX é 5, o AY é 3. O B cobre 3 em X e 4 em Y, só que o X é negativo e o Y é positivo. Então, esses AX, AY, PX, BY são as chamadas componentes de um vetor. Aí você podia perguntar, para que serve isso? Eu já vou dizer para que vão servir essas componentes. Elas são fundamentais, viu, pessoal, para a gente trabalhar mais adiante. Mas você precisa saber, a partir do vetor, encontrá-las. Quando o papel vem quadriculadinho assim, pessoal, é muito tranquilo você tirar as componentes. É só descer uma vertical aqui, levar uma horizontal lá, ó, descer uma vertical aqui, levar uma horizontal lá e contar os quadradinhos em X e Y, pronto. Tudo bem, pessoal? Tá entendido? Por que o BX é negativo aqui? Sim. Tá claro, gente, por enquanto? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre as componentes que eu fiz até agora, pessoal? Também tá tudo Não, certo, professor. Aqui tá tranquilo. Tá bom. Olha, agora eu vou falar... Quer ver? Espera um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa agora. Então, vocês já viram como que a gente faz para pegar um vetor. Ah, só que aí, né, tem que colocar um plano cartesiano XY para depois fazer. Tem que fazer tudo isso. Tem que ter um plano cartesiano para você pegar o vetor, fazer a sombra dele no X, a sombra dele no Y, contar os quadradinhos, ver se está para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, para colocar os sinais. Beleza. Pessoal, se tiver dúvida, pode parar e me interromper a qualquer momento, tá? Atenção para a próxima figurinha agora, ó. Vem um pouquinho de matemática agora, viu, gente? Vamos lá. Ó, eu peguei a mesma figurinha que estava aqui do A, ó, igualzinha, e copiei aqui. Desenhei de novo, gente, ó, o AX, aqui,
o AY lá. Só que agora que interessante, pessoal. Quanto que é o AX mesmo? 5. Quanto que é o AY? Tá, 3. Vocês perceberam uma coisa, pessoal? O AX, o AY que está aqui, ó, se você arrastar ele para cá, olha, você fecha um triângulo retângulo, em que os catetos são AX e o AY, que você pode pegá-lo aqui, ó, e imaginá-lo aqui. E a hipotenusa é o vetor A. E aí você consegue fazer um teorema de Pitágoras entre eles. Quem? O A é a hipotenusa, o AX é o cateto horizontal e o AY é o cateto vertical. Aí você pode escrever A quadrado é igual a X quadrado mais a Y quadrado. Você vai falar, mas isso não é tão difícil, porque dá para perceber que o vetor e suas componentes formam um triângulo retângulo sempre, viu, queridos? Olha, o vetor e suas componentes AX e AY vão sempre formar um triângulo retângulo. Aqui no exemplo, então, você poderia calcular quanto vale o módulo do A, fazendo A quadrado é igual a X, que é 5 ao quadrado, mais o AY, que é 3, vai ficar 25 mais 9, 34, o A é raiz de 34. Tá vendo, gente? Então, daria para achar quanto vale o A. Cuidado, viu, pessoal? Não vai pegar o AX e somar com a Y achando que o A dá 8. Ah, 5 mais 3. Não, não é assim. Não é assim, não. Por quê? Porque o AX, que está aqui, ó, o AY que está aqui, ó, aqui, né? Ó, o AX está aqui, deitado aqui. Ó. O AY, que é esse aqui, você pode trazer para cá. E o A, eles formam uma figura famosa, que é um triângulo retângulo. E o que você pode fazer com os lados do triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Então, o vetor, o AX e o AY, formam sempre um triângulo retângulo. Você pode aplicar um Pitágoras para relacioná-los, tá? Pronto, apliquei. Professor, Oi, bem, pode falar. existe caso de algum exercício pedir o tamanho do vetor? Pediu o tamanho do A, por exemplo? Isso. Existe sim. Por exemplo, ele pode dar aqui, esse aqui, ó, ele pode dar o quadrado, ele dá, olha, dado o painelzinho quadriculado aí da figura, sabendo que cada quadradinho vale 1, qual é o módulo do vetor A? Então, ele podia perguntar para você, qual o módulo do vetor A? Aí você vai dizer, bom, o módulo do vetor A, eu não sei, mas eu sei os módulos dos vetores AX e AY, porque eu consigo encontrar o quadradinho para achá-los, ó. O AX vale 5, o AY vale 3, aí eu sei que o AX e o AY e o A formam um triângulo retângulo, eu aplico o teorema de Pitágoras. É exatamente para esse tipo de problema que é bom você saber essa propriedade. Entendi, professor. Ficou Obrigada. claro? Nada. Aham. Por nada, bem, que é isso. Tá, beleza. Beleza, então, agora atenção, hein, pessoal? Atenção, ó. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho, o próximo slide, mas também é importante. Ó, vou desenhar a mesma figura, só que agora eu coloquei um ângulo aqui. Gente, ó, é a mesma figura. Pode anotar, ó. O A, o AX que está aqui e o AY que está ali. O que ele pode perguntar? Olha, além de perguntar o A, como ele perguntou agora, e a gente aplicou o Pitágoras para achar o A, né? Fazendo o AX como cateto, o AY como cateto e o A como hipotenusa, e fizemos a continha, ó. Além de achar o A, ele podia perguntar para você, tá bom, e esse ângulo aqui, quanto vale esse θ aqui, ó? Aí você podia usar o quê? Você sabe que para esse θ aqui, o que o AX é? Ó, pessoal, quer ver? Vou escrever aqui na figurinha para ajudar, ó. Do jeito que está aqui, o AX é o cateto que, gente? Cateto adjacente. O que é adjacente? Vizinho. Olha, pessoal, quando se diz assim, ó, duas casas são adjacentes, o que significa? Elas são vizinhas, são grudadinhas assim uma na outra. Quando você fala que o cateto é adjacente, sabe por quê? Porque ele está coladinho no ângulo, ó. Agora, esse aqui, então, o AX é um cateto, ele não é hipotenusa, né? A hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90 graus, é o A. Esse amarelinho aqui, que é o AX, é um cateto. O AY é o outro cateto. Como o AX, pessoal, é vizinho do θ, ele é o adjacente. Agora, quer ver, ó? O AY, pessoal, está olhando para o θ de frente, ó. Então, ele é o chamado cateto oposto. Tá, beleza. Então, o AY aqui, o que ele é? Cateto oposto. Aí, né, pessoal, tem que lembrar lá da matemática. O quê? Seno de um ângulo, vamos lembrar? Seno de um ângulo é igual a quem? Cateto oposto dividido por quem? Pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o A. Ó, o A que é a hipotenusa. Por quê? Porque é ela que está bem de frente para o ângulo reto, né, gente?
Ah, tá. Então ficaria... Olha aqui o seno, pessoal. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o AY. E a hipotenusa? Ó, eu peguei essa formulinha aqui e apliquei aqui, ó. Cateto oposto é o AY, a hipotenusa é o A. Então fica seno de θ igual a Y sobre A. Aí você pode até passar o A multiplicando, fica Y igual a vezes seno de θ. Então, para poder aplicar aqui, eu tive que lembrar, né, gente? Seno de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo, no caso é o AY, pela hipotenusa, no caso é o A. Olha lá, ó. E o cosseno? Vamos lembrar do cosseno? O cosseno, pessoal, o cosseno de um ângulo, quem é ele? Ó? Ô, professor, Oi. mas todos esses resultados vão dar a medida do ângulo, né? Ah, isso. Vão te dar o quê? Por exemplo, ó, quer ver? Exatamente. Você vai calcular o seno fazendo o cateto oposto por hipotenusa para achar o seno do ângulo. Aí você vai numa tabelinha e fala assim, bom, se eu achei o seno do ângulo, eu sei quem é o ângulo. Por exemplo, se você fizesse o seno desse meio, quem é o ângulo que tem um seno igual a meio? O 30 graus. Entendeu? Uhum. Agora, e se eu fizesse o seno e desse um número esquisito, assim, desse, por exemplo, 1/4? Fica tranquila. Se você fizesse... Por exemplo, eu vou fazer aqui para você ver. Vou fazer aqui para você ver. Quer ver? Aí não fique preocupado em decorar o valor de seno e cosseno, não, que vai sempre ter uma tabelinha na prova de vestibular. Ó, então o seno quem é? Cateto oposto, que é o AY, pela hipotenusa, que é o A. Então fica aqui, ó, AY sobre A. Quem é o cosseno? Cateto adjacente, que é o AX, pela hipotenusa, que é o A, ó. Tá vendo? Então eu peguei aqui, pessoal, seno, cateto oposto por hipotenusa e apliquei AY sobre A. Cosseno adjacente por hipotenusa, então AX sobre A. Tá vendo? Agora, quem é a tangente? Tangente do ângulo é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então a tangente é o cateto oposto pelo adjacente. Então vai ser o AY pelo AX. Isso. Olha, quer ver? Ô, Nicole, você quem perguntou, né, bem? Quer ver? Foi. Vamos calcular a tangente nesse exemplo aqui. Quer ver? Ó? Quanto vale a tangente do θ, pessoal? É cateto oposto por adjacente, não é? Cateto oposto é o AY. O adjacente é o AX. Então vai ficar AY por AX. Quer ver só? Ó, AY dividido por AX. Quanto vale o AY, gente? 3 quadradinhos. Né? E quanto vale o AX? 5 quadradinhos. Tá vendo, gente? Ó, conta aqui, ó, quadradinho, ó. O AY, 1, 2, 3. O AX, 1, 2, 3, 4, 5. 3/5. Então a tangente desse ângulo aí é 3/5, né? Aí vem a pergunta, pessoal, se a tangente de θ é 3/5, você sabe me dizer quem é esse ângulo? Não, né, pessoal? A gente não lembra quem é. Aí vai ter uma tabelinha lá. 3/5, né, pessoal? É a mesma coisa que 0,6, né? 0,6. Aí, gente, a pessoa que está propondo esse exercício para você, ele vai dar uma tabela para você entrar nessa tabela e olhar qual é o ângulo que tem tangente 0,6. Eu estou pegando minha calculadora aqui, pessoal, e eu vou fazer quem é o ângulo, que tem aqui uma função na calculadora, que mostra quem é, ó. O ângulo que tem tangente 0,6. Quem é? É 31 graus aproximadamente, pessoal. O θ, mas eu vi na calculadora, viu? Aproximadamente 31 graus. Por quê? Porque você conseguiu calcular a tangente dele e aí você foi na tabelinha olhar e concluiu que dá 0,6 aproximadamente. Ó, tô batendo aqui na calculadora, pessoal. Tangente de 31 graus. Ó, tangente... Peraí, pessoal. Tangente, cadê a tangente? Tá aqui. De 31 graus. Tá dando 0,6008. Quer dizer, aproximadamente 31 graus. Mas como é que eu ia saber que o ângulo que tem a tangente 0,6 é o 31? Fique tranquilo. Ele vai te informar, ele vai mostrar uma tabela para você. Uma tabelinha para você fazer isso. Ô, professor, o senhor acha legal decorar o círculo trigonométrico para ajudar nisso? Olha, em provas de vestibular, alguns ângulos são interessantes você guardar. Sabe quais? 30 graus, 45, 60. Gente, mas 31, impossível.
Fica tranquilo. Numa questão como essa, se ele pedir assim para você, olha, a partir da figura que você está vendo, calcule o A. Aí você vai lá e faz o quê? O A, eu faço um Pitágoras. A quadrado é ax quadrado mais a y quadrado. Pego o ax que vale 5, pego a y que vale 3, aplico raiz de 34. Beleza. Agora, a partir da mesma figura, calcule o θ. Vou lá, pego a tangente, que é mais fácil. Por quê? AY dividido por AX. O AY eu conto aqui 3 quadradinhos. O AX vale 5, 3 quintos, 0,6. Agora, quem é o ângulo que tem tangente 0,6? Fique tranquilo, vai ser dada uma tabela para você. Nunca no vestibular as pessoas exigem que você fique decorando valores de tangente, seno e cosseno. Está na tabelinha. Tá? Porque você não vai poder usar calculadora. Então, ele vai dar uma tabela para você. Pode ficar tranquilo. Tá bom, queridos? Aham. Gente, até agora tá tudo bem? Tranquilo, professor. Então, tá bom. Ó, já são 7h38. Então, daqui a... Eu vou estar falando, mas se cair, viu, gente? Eu vou dar 5 minutinhos, eu volto 19h45, tá? Como a gente combinou, dar 5 minutinhos, vai tomar uma aguinha, toma um cafezinho, sei lá. Tá bom? Porque agora, pessoal, tudo que eu fiz agora, tanto o cálculo do A, que eu fiz por Pitágoras, como o cálculo do ângulo, nós fizemos tendo um papel quadriculado. Imagina se não tivesse o quadriculado, gente, que vai ser esse aqui, ó. Olha isso aqui, não tem quadriculado. Vou mostrar para você como que a gente vai lidar com isso aqui. Não vai mudar muito. Não vai mudar muito. Fique tranquilo. Pessoal, então acho que eu não vai adiantar eu começar. Eles estão interrompendo com 40 minutos, né, gente? Então, né? Interrompe. Para. Cai sozinha. Cai sozinha, né? Tá bom. Olha, então, beleza, hein? 2 coisas muito importantes. Aplicar o Pitágoras, relacionando o A, o AX e o AY, e aplicar